ele logo. Não, não. Calma, Renato, você tá muito selvagem hoje. Hoje ele acordou com fome. Muito selvagem. Calma, calma, meu garoto, relaxa. Tome um tereré, fique tranquilo. Não se aveste. Você veste. Mande áudio, mande áudio. Mandiado. Mas igual o vídeo da veinha lá. Panela, caçarola, não tem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as provas combinadas do atletismo e a marcha atlética. O que consiste as provas combinadas? São várias provas oficiais do atletismo dentro de uma só. Por exemplo, heptatlo, pentatlo, decatlo, octatlo. E a marcha atlética é aquele movimento único em qualquer esporte. Esse é aquele chamado modalidade esportiva onde o atleta tem que rebolar. No atletismo, existem algumas condições que reúnem diversas provas para serem praticadas pelo mesmo atleta em 2 dias seguidos. São as chamadas provas combinadas, que exigem do atleta versatilidade, velocidade, força e resistência, além da técnica em diversas modalidades diferentes. Quanto às competições, o heptatlo, que consiste em 7 provas, é praticado principalmente por mulheres. O octatlo consiste em 8 provas, em sua grande maioria praticado por homens. O decatlo, ou 10 provas, é praticado exclusivamente por homens. E as demais competições, como tetratlo, até trava a língua da gente, né, na hora de falar. 4 provas, pentatlo, 5, são praticadas por ambos os sexos. Observaremos apenas as 2 provas consideradas oficiais, tanto da Confederação Brasileira de Atletismo, quanto pela Associação Internacional de Federações de Atletismo, que são o heptatlo feminino e decatlo masculino. Em provas oficiais, as outras provas são consideradas apenas categorias iniciais, a partir dos 12 anos. Ali, tetratlo, 2 corridas, 1 salto e 1 lançamento. Na verdade, o tetratlo, ele é uma preparação para as demais categorias, pentatlo, octatlo, decatlo, pentatlo masculino e feminino. São 2 corridas, 2, no caso masculino, 2 saltos e 1 lançamento. O pentatlo feminino são 2 corridas, 1 salto e 2 lançamentos. Octatlo, ou 8 atividades, 4 corridas, 2 saltos, 2 lançamentos. Decatlo é o melhor exemplo da antiga busca grega por um atleta completo. Nesta prova combinada, não aparecem os melhores de cada modalidade, mas sim os atletas que conseguem uma regularidade em todas elas. O formato praticado atualmente tem sua formatação realizada no Comitê Olímpico Internacional, COI, desde 1912, ou seja, mais de 100 anos. Para se definir o vencedor, são utilizadas pontuações baseadas em fórmulas de tabelas, que sempre geram problemas no decatlo. Na verdade, aqui é uma grande discussão e na maioria das competições do decatlo acontece confusão nessa parte de pontuação. Por quê? Primeiro que um atleta, se ele deixar de terminar uma prova, ele já está eliminado. Porém, há muita discussão em cima do valor de cada pontuação, de quem acerta na primeira tentativa, de quem acerta na segunda, mas salta mais alto ou lança
mais longe. Então, tem muita discussão em cima da pontuação final. As regras utilizadas são as mesmas oficiais das modalidades disputadas, acrescida de algumas como 30 minutos de intervalo entre uma prova e outra no mesmo dia, caso o atleta não faça uma saída ou uma tentativa em uma das provas, ele será desclassificado nas provas seguintes e será considerado abandono da competição. Há também pequenas modificações, como no caso do salto em distância e da prova de arremesso e lançamentos, em que o atleta só tem 3 tentativas cada. Nos saltos verticais, com elevação uniforme do sarrafo, 3 centímetros para o salto em altura e 10 centímetros para o salto com vara. Nessa formatação, no primeiro dia de competição são realizados 5 provas: corrida de 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e corrida dos 400 metros. No segundo dia são realizadas as últimas 5 provas: corrida dos 110 com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e corrida dos 1.500 metros. Essa, para mim, é a prova mais desgastante do atletismo. Realmente, o indivíduo que pratica decathlon, ele é um super atleta. Tá aqui, ordem das provas. Primeiro, corrida dos 100 metros, depois, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e corrida dos 400. Poxa, já pensou, você já fez 4 provas desgastantes, ainda você corre 400 metros no primeiro dia. No segundo dia, você já começa com 110 com barreira e fecha com 1.500 metros. Não é fácil, não. Heptathlon, ou 7 provas. O heptathlon combina 7 provas do atletismo e é comumente praticado na categoria feminina. No primeiro dia de prova são realizados a corrida dos 100 metros, com barreiras, salto em altura, arremesso de peso e a corrida dos 200 metros. Já no dia seguinte saem as disputas do salto em distância, lançamento de dardo e corrida do 800. Para saber o vencedor da prova, assim como no decathlon, é seguida determinada pontuação, baseada em fórmulas e tabelas. Essas fórmulas são expressadas em tabelas, que apresentam também um mínimo para se alcançar, que corresponde a 0 pontos. Por exemplo, no salto em altura, o mínimo aceitável é 0,75 metros de altura, que atribui ao atleta 0 pontos, enquanto que ao saltar 1,82 são atribuídos 1.000 pontos. Mas a dificuldade é para saltar 1,82 m. Ordem das provas: corrida de 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso, corrida dos 200, salto em distância, lançamento de dardo e corrida dos 800. Como aqui é um número ímpar, né, eles vão correr 4 provas, vão realizar 4 provas no primeiro dia. O heptathlon olímpico feminino criou-se uma grande tradição que é mantida até hoje, a volta olímpica. Após o fim de 2 intensos dias de competição, todos os atletas juntam-se para dar uma volta em torno do estádio, usando a pista de atletismo, numa grande demonstração de espírito olímpico. Eu acho esse fator, essa atitude, muito significante.
porque aqui valoriza o praticante da modalidade, a praticante, né, no caso, porque é feminino. E queira ou não, às vezes você é desclassificado em uma dessas etapas aí, numa dessas provas, dentre as 7, você desanima. O sentimento do fracasso fica muito evidente, muito grande. Então é necessário que você faça algo para estimular o atleta para uma possível competição futura. Ali é demonstrado realmente como forma do espírito olímpico. Agora vamos ao mais emocionante. Marcha atlética em pista e na rua. A marcha atlética é uma prova do atletismo na qual existe uma progressão de passos e o atleta marchador sempre está com um dos pés tocando o solo. Essa manutenção de um contato contínuo implica na posição reta da perna, que avança desde o primeiro contato com o solo até a posição vertical. A principal exigência dessa prova é que inexista a fase de voo, e para que isso aconteça, sempre um dos pés deve estar tocando o chão. Essa fase de voo é o que diferencia a caminhada da corrida. Portanto, os marchadores não correm, mas andam rápido. A velocidade dessa prova é de 2,5 vezes a velocidade de uma caminhada comum. As provas oficiais da marcha atlética são 20.000 metros feminino e as de 20.050 masculino. Legal, né? 20 quilômetros de marcha para as mulheres, 20 quilômetros e 50 quilômetros para os homens. É um circuito que normalmente inicia-se na rua ou é realizado na rua, em circuito oval. Essa é aquela prova que ele fica dando volta na avenida. O percurso da marcha é circular, como o da pista de atletismo, mesmo quando a prova é realizada em circuito de rua, que na maioria das vezes possui entre 1 e 2,5 quilômetros. Para facilitar a visualização dos árbitros, outra característica que facilita a visualização dos árbitros é que, de acordo com a Associação Internacional das Federações de Atletismo, as provas só podem ocorrer à luz do dia. Durante os Jogos Olímpicos, a prova da marcha atlética é realizada em um circuito de rua, mas tem a largada e chegada dentro do estádio olímpico. Essa, na minha opinião, é a prática esportiva mais difícil e muito comum do desgaste físico. Devido ao desgaste físico, o atleta cometer a segunda punição e ser desclassificado da prova. Os árbitros sinalizam com plaquinhas amarelas. A primeira punição é um símbolo do tio. A segunda punição já é um outro símbolozinho de um biquinho assim de lateral, onde desclassifica o indivíduo de acordo com a punição que ele é feito. Se ele repetir, ele está fora. E eu já visualizei uma vez no Campeonato Mundial, o melhor corredor na época era um chinês. Ele estava liderando a prova com uma boa vantagem. Ele cometeu os 2 erros nas últimas voltas e foi eliminado da prova. Mas você vê que o desgaste do atleta ele já tinha ultrapassado o limite dele. E infelizmente cometeu-se 2 infrações e foi eliminado da prova. A técnica da marcha. A prova de marcha atlética demanda o domínio completo da técnica, com o marchador permanecendo a todo momento do percurso em contato com o solo, além de exigir ritmo, resistência, força e velocidade do atleta.
O ritmo deve ser trabalhado desde o começo para não automatizar os movimentos inapropriados, aumentando a dificuldade para modificá-lo. Uma fase importante da marcha atlética é a de impulsão, pois é preciso muita atenção para realizar o duplo apoio de forma correta e não ser desqualificado. O duplo apoio é quando, um pouco antes de sair do solo, o calcanhar do outro pé já está tocando o chão. Nessa fase, a perna de apoio é esticada e o pé da frente desenrola-se do calcanhar, passando pela planta do pé e saindo pelos dedos, pela ponta dos dedos, né? Na fase seguinte, após o contato do pé na frente com o solo, as pernas de trás é puxada suavemente à frente, de forma rasante. Nessa sequência, a cada passo, o pé que avança tem que encostar no solo antes que o pé de trás perca o contato com o mesmo, sem se esquecer de que a perna de apoio precisa estar estendida desde o momento de contato do solo. Ou seja, é aquele momento em que o indivíduo caminha com velocidade, mas a ponta do pé de trás ou o calcanhar da perna que está à frente tem que estar tocando o solo. Você não pode se desvincular do solo em instante nenhum. Por isso que a perna tem que ficar sempre esticada. Você não eleva o joelho. Não tem elevação do joelho. Sempre o joelho vai manter em uma mesma posição com a perna esticada, para que não aconteça de você perder o contato com o solo com um dos pés. E lógico, tem mais um outro momento em que fala do quadril, o centro de gravidade do corpo humano, próximo ao umbigo, sempre tem que estar voltado para baixo, ou seja, o quadril sempre vai estar virado para frente, para baixo. Na marcha atlética, para que o atleta se movimente de forma rápida, são necessários alguns impulsos que o desloquem para frente. No entanto, as regras do esporte o impedem de retirar seus pés do chão. Uma das estratégias é baixar o centro de gravidade, mas com as regras também não permite flexionar o joelho. A alternativa possível é deslocar a pelve para baixo. Esse momento que a pelve abaixa o centro de gravidade do corpo, fazendo com que o atleta marche mais rápido, sem realizar a fase do voo para cima. Esses movimentos são responsáveis pelo famoso rebolar do atleta. Algumas dicas úteis para a correção de diversos erros que aparecem durante a execução da passada da marcha atlética. Quando o atleta está flutuando muito, mantendo os dois pés no chão, ele precisa diminuir o ritmo e reconfigurar o seu estilo. Ou seja, se ele começar a saltar, ele tem que desacelerar para recuperar a passada correta. Quando o impulso sai para cima, fazendo o atleta saltar, é necessário principalmente atentar-se para o desenrolar calcanhar plantar dos dedos. Quando o joelho da perna de apoio mantém-se em flexão, é indicado reduzir o ritmo para fortalecer a musculatura dos membros inferiores. É quando aquele pé que está atrás, você começa a elevar o pé. Então, ali você pode perder o contato em um instante, sofrer uma punição. Então, o que deve se fazer? Recuperar o ritmo, a passada. Quando o atleta não aterriza suavemente seu pé de trás, é porque a perna da frente está sendo estendida muito cedo. Por isso, a melhor correção é manter a perna de trás no chão por mais tempo, para realizar o desenrolamento mais leve do pé. Está quase elevando o joelho, né? Então é perigoso
nesse instante de sofrer uma punição, porque às vezes o árbitro pode compreender que você está voando, então é necessário diminuir a velocidade para poder recuperar esse contato da perna que está indo para frente. Então vamos nos divertir. Primeira parcial do dia, do segundo bimestre, na realidade. Alguém tem alguma pergunta? Mais uma. Perguntas? Não. Tem algum vídeo aí, professor, para colocar para a gente ver? Por Daqui a gentileza. pouquinho, depois do intervalo. Ah, beleza. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Aí vai ter o vídeo emocionante. Todos anotaram? Anotou, Lucas? Então voltaremos às 8h31 com o vídeo, mas eu estarei aqui, ao vivo e a cores. Só vou desligar a câmera.
O Lucas está cochilando aí, ó. Dentro das regras do jogo, Tomara. que é a polícia do espetáculo. Ele deve
Preciso. Estamos de volta. Isso aqui. Tem um vídeo, cadê? Eita. Então vamos ao primeiro vídeo sobre a marcha atlética. Olá, meu nome é Calixto José Sevegnani, faço atletismo, a prova de marcha atlética. No colegial, já de quinta a oitava série, já fazia algumas outras provas do atletismo em si. E um dia surgiu a oportunidade a professora me convidou. Quer tentar a marcha atlética? Eu falei, sim, como é que é? Aí ela me ensinou, deu os primeiros passos, tudo mais, as regras básicas da marcha atlética. E eu fiz a primeira prova minha, consegui uma medalhinha e tudo mais, e isso me motivou a treinar a marcha atlética. Existem duas regras básicas, que é o bloqueio, no caso que a gente tem que entrar com a perna totalmente estendida, não pode entrar com a perna flexionada. E a outra regra é a flutuação, ou seja, a gente não pode perder em nenhum momento o contato com o solo. Então, a minha perna de trás vai poder somente sair do chão quando a perna da frente ter tocado o solo. Ué, o que é a marcha atlética? Aquela do rebolado, muitos dizem, aquela que sai rebolando. O rebolado em si é por causa do movimento dos quadris que a gente tem para melhorar a amplitude da passada, ou seja, para a gente gastar menos energia. O que me marcou muito foi em 2002, logo no meu primeiro ano, que eu fui campeão brasileiro da categoria menor, 2 vezes, tanto do Campeonato Brasileiro de Atletismo, quanto da Copa Brasil de Marcha Atlética, essa competição que eu vou participar. Então eu fui campeão, então isso me marcou bastante, ser campeão brasileiro. As duas competições me deram a oportunidade de viajar para fora do país, que eu fui aos 2 sul-americanos, respectivamente. Fui 4º colocado nos 2 sul-americanos. Então, essas duas provas, já no início da minha carreira, me marcaram bastante. Todo atleta tem o sonho em si de chegar na Olimpíada, é um grande objetivo que a gente tem. Então, esse é um objetivo meu. O esporte em si traz para a pessoa uma aprendizagem muito grande. Então a gente aprende muito com o esporte, aprende a vencer na vida, aprende a sair de um dia de treino e ter que ir para o trabalho, ter que ir para o estudo e conseguir realizar os objetivos que a gente tem. Então, esses ensinamentos o esporte traz para a gente. Então, essa questão de vencer, de não desistir, de sempre lutar. Então, se eu chegar um dia numa Olimpíada ou não, bem, eu vou ficar muito feliz se eu chegar. Mas se não chegar, o esporte já me realizou, porque
Ele me trouxe muitos ensinamentos. E aí, o que acharam? Você é uma Preparados para bichona. trabalhar? Para com isso. Bichona. Para com Tô zoando, isso. professor. É bem difícil, hein? É Não porque o desgaste ato articular de quadril, professor? bastante. Porque eu fico olhando assim pelo movimento, deve ser muito desgastante o quadril, deve forçar muito o Joelho e movimento. tornozelo. Pois é, pela amplitude do movimento. O sonho dele é fazer. Ah, já tô velho, não aguento mais. Ah, não. Aguenta Isso é pra você que sim. tá novinho. Isso é pra você que tá novinho. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o cara ensinando, mas o áudio é em espanhol. Aí Mas tá, dá já pra... estão. Não falei português Dá pra entender. direito. Espanhol. Ejercicio, posición número 1, arriba, vale, brazo arriba, movilizamos la cadera en línea, va. Cintura escapular, ajustada, ¿vale? Y otra vez, movilizamos todo el foco, está en cómo movemos la cadera, ¿vale? Vale, ya sé. Posición del centro de gravedad, adelante, ¿vale? Intentamos que no caiga el atrás. Y trabajamos con la cadera, estiramos la cadera, ¿vale? Muy bien, mantenemos la mirada de antes. Vale, coordinación. Con el bolígrafo. Pero hay que trabajar en amplitud. Es lo mismo que con Nacho, pero son condiciones. Conduce aquí, cintura escapular, conduce la cadera. Ya. Buscamos la oscilación. Medio. ¿Vale? La buscamos ahora. Buscamos brazos abajo. ¿Vale? No, brazos adelante. Abierta. Venga, vamos. Va, frecuencia. Amplitud estancada, ¿vale? La nariz, la asociada. 3 izquierdas, 3 derechas y alternas. 3 izquierdas. No. 3 derechas y alternas. Y a goma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y alterna. Marca de rodillas. En frecuencia con rodilla abajo. Hacer corto a la cadera. Vou só fazer uma observação aqui. Esses primeiros exercícios que ele passou foi para correção, até esse penúltimo que ela cruza, junta os dedos pela frente, foi para fazer a correção da movimentação do quadril, trabalho de perna, para ela concluir a passada correta. Agora ele já está adaptando para você se adequar à parte superior em conjunto com o movimento dos membros inferiores. Hemos trabajado sobre la de la cadera y sobre la de vibración. Vamos a hacer una modulación. Frecuencia, amplitud. 10 en frecuencia, 5 amplitud. 10 en frecuencia, 5 amplitud. ¿Vale? Una modulación, una hora ya. 10, 5. Muy bien. Posición a cadera de pecho. Empieza ya. Esquivit de carrera. ¡Ya! Esquivit de carrera. ¡Ya! Esse menino. ¡Vamos, África! ¡Venga, muy bien, África! Gracias por sua atenção.
Moleza, né, Lucas? Para trabalhar isso aí. Thiago consegue, professor. A desculpa dele é só a idade. Idade Não, não é consigo sim, desculpa. com certeza, consigo. A última Todos nós frase ali foi conseguiremos. Quando voltar às aulas práticas, você vai mostrar pra gente, Lucas, como que é esse movimento aí. Não, eu vou ensinar vocês a fazer. Vou fazer que nem o cara fez ali, ó. Muito bem, professor. Você vai corrigir, Léo? Corredilha da quadrilha. Correção de Rebolando. quadril. Principalmente esse com o braço para cima. Eu achei mais emocionante. Tem E muito o braço talento. aberto. Já prepara o corpo aí, não vai ter como escapar, não. Não, mas falando Agora sério, fica todo mundo rindo, bonitinho. falando sério, parece um movimento bem complexo, assim. Se analisando, não deve ser fácil, não. Não, ali, como estava sendo feitas as atividades com uma criança, e aquela menina ali, ela já deve ser praticante há um bom tempo. Você vê que ela comete poucos erros de tirar os 2 pés do chão. Quando ele faz aquele exercício alternado de marcha, corrida, marcha, você percebe ali que ela já tem um trabalho, já tem uma técnica apurada. Corrigindo detalhes da professora. A dificuldade dela em competição deve ser pela estatura. Até percebe-se que ela está praticando em meio às categorias maiores do que a idade dela. Juvenil, tá para ganhar experiência, né? Com certeza. E com certeza também esta criança, se não for filha daquele técnico, é parente. Porque para já estar estimulada precocemente, é parente. Essas duas modalidades do atletismo são para os atletas mais completos, que precisam disputar diversas provas de diferentes estilos e dificuldades. O assunto agora é o decatlo e o heptatlo. O decatlo reúne 10 provas do atletismo e é disputado apenas por homens. Eles competem nos 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, arremesso de dardo e 1.500 metros. Os atletas somam pontos de acordo com seus desempenhos em cada prova e vence aquele que conseguir mais pontos no fim da disputa. O heptatlo é reservado às mulheres e tem 7 provas: 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros, salto em distância, arremesso de dardo e 800 metros. Assim como no decatlo, vence a atleta que somar mais pontos no final da disputa. O decatlo foi inspirado no pentatlo dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que incluía salto em distância, lançamento de disco, lançamento de dardo, uma corrida e uma luta. Nos Jogos Olímpicos modernos, o decatlo foi introduzido em 1904 em St. Louis. O heptatlo só começou a fazer parte do programa olímpico nos Jogos em Los Angeles. Atletas dessas modalidades são submetidos às mais desgastantes provas de atletismo. No único dia, um atleta do decatlo pode perder até 3 quilos e consome aproximadamente 6.500 calorias. Vencer no decatlo ou no heptatlo pode ser muito gratificante. Como tudo funciona? Explica como funciona o decatlo e o heptatlo. Olha, esse videozinho, a imagem não foi muito legal, mas eu escolhi ele por causa do áudio. Falar pra você, professor, que essa imagem aí rodou melhor. Quando a imagem está com muita qualidade para rodar aqui nesse vídeo, fica ruim. Ah, é? Sim, quando está com muita qualidade, fica travando muito. É porque ele é um vídeo mais leve, por isso que eu até deixei ele aqui. Na hora de rodar aqui, para mim, ele ficou ruim. Então, meus amigos, já copiaram esse aqui, né? Já mandei lá também.
No grupo? Não, no e-mail. E no grupo também. Você já fez. Já. Eu vou colocar lá no grupo. Para não ter chororô depois. Que tem um pessoal que esquece. Esquece, se vem com historinha de que tá perdido. Porque um cara no 8º semestre falar que tá perdido, tem a dó, né? Depois de trocentos anos na faculdade, no último semestre o cara falar que tá perdido com as atividades que ele tem que fazer. É aquilo que nós começamos a conversa, né? Muita responsabilidade. Aí fica perturbando o líder, né? Cadê a atividade, líder? Mas é assim mesmo. Lembrando que essa atividade parcial 1 tem que ser enviada lá no portal para mim, igual vocês fizeram nas atividades anteriores. Alguma dúvida? Por hora, não. Para mim, tá. Então já prepara o corpo aí, Tiago, Lucas, Já vou Juliana, Renato. Renato faz isso aí facinho. Já vou alongar aqui. Renato já é profissional, pessoal. Mas no nosso próprio livro didático tem uma fala lá. Na Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o brasileiro, acho que é Caio Bonfim, se não me engano o nome dele, que é um praticante, é um atleta da marcha atlética, ele sofreu muito preconceito por praticar essa prova. Então você vê assim que é lamentável no mundo em que nós vivemos esse tipo de situação para um atleta. Eu já vinha acompanhando os resultados da marcha atlética. Esse rapaz, ele teve um desempenho muito alto no Campeonato Sul-Americano e teve o índice para participar da Olimpíada. Porém, durante o final do Campeonato Sul-Americano, ele já tinha participado de uma etapa do Campeonato Mundial. Ele deu uma entrevista, se não me engano, acho que foi no Sport TV. Ele comentou que a marcha atlética no Brasil é muito pouco praticada, muito pouco desenvolvida, e que pelas participações dele dos campeonatos, ele percebeu quanto ele teve que treinar para evoluir, para chegar dentre os 10 melhores do mundo. Para tentar. O São Paulo podia investir nisso aí, né, professor? São Paulo podia investir nisso daí, já é conhecido já. Olha, o investimento desses esportes menos praticados, ele só serve se você tiver um bom patrocínio, né? Porque quando você... O legado do Rio não ficou nada, né? Na verdade, a gente desconhece o conteúdo, né? Pode ser que, de repente... Esse dia tava passando na Record lá que ficou um elefante branco no Rio de Janeiro. Assim, primeiro que quando terminou a Olimpíadas, começou a briga entre governo federal e governo do estado do Rio de Janeiro para privatizar os espaços onde houveram as competições.
Já começa por aí. O elefante branco se tornou porque ficou sem utilidade algumas estruturas físicas. O que, queira ou não, Eles é comum. estão Queira ou usando não. só a ginástica e a pista, só o resto nada está sendo usado. Não, tem um ginásio que está sendo utilizado. Tava, né? Tava, até a quarentena tava. Porque Aí até... eles estavam querendo vender lá os apartamentos que os atletas ficou lá. Mas aí vai entrar outro fator, né? O fator comercial. Eu tive a oportunidade de ir na Vila Olímpica, na Olimpíadas, e naquele complexo esportivo onde tinha os 3 ginásios, a piscina, e tinha mais uma estrutura física lá. Eu fui lá. É um espaço gigantesco, gigantesco. Para nós aqui é gigantesco. E que realmente, queiram ou não, 3 ginásios, um ao lado do outro, com certeza, qualquer um teria visibilidade de que um deles seria inútil após a Olimpíada. Qualquer um. Inclusive... A Universidade do Rio queria... uma Universidade do Rio que queria utilizar. Pegar... não sei. Da piscina, só que foi... O governo queria só alugar e a universidade não tinha nada pra pagar. A piscina foi o primeiro que foi desativado. E realmente tem um custo muito alto, que lá era um negócio, uma estrutura muito bonita, muito legal. Custa caro. Em um estado quebrado, assim, entre aspas, que nem é o Rio de Janeiro, fica difícil você manter aquela estrutura. Hoje, com aquelas denúncias de corrupção que comprou, tal, toda aquela cena horrível, vamos dizer assim, que a gente vivencia nos telejornais aí, que o governador, o presidente, todo mundo envolvido na escolha da sede das Olimpíadas e tal, você percebe que no final ia acabar nisso mesmo. Infelizmente, não foi calculado o que seria após a Olimpíada. O que fazer? Mas essa denúncia, esse questionamento, esse debate, não acontece só lá, não. Se você começar a averiguar estruturas de outros campeonatos, seja ele até campeonato mundial, após o término do evento, depois virou elefante branco. Mas isso é verdade mesmo. Você vê até a Copa do Mundo. A Arena Pantanal aqui, professor, também, né? Professor, eu tava olhando... Custo elevado para não tinha precisão de ter feito, por exemplo, estádio pagar. Na verdade, o intuito desse tipo de situação é deixar-se uma estrutura para o desenvolvimento daquela modalidade esportiva naquele local. Porém, não levou-se em conta que o Estado não conseguiria manter. Hoje, a Arena Pantanal é colocado como elefante branco porque, devido à falta de organização, oficialmente ela não foi entregue até hoje. Se foi, é há pouco tempo. E a empresa responsável não quer fazer os reparos. Por quê? Muitas empresas foram empresas de fachada e após o evento, simplesmente decretou falência. Cuiabá é o mesmo, não consegue administrar essa área. Você vai cobrar o quê?
pega essa empresa do VLT. VLT era uma empresa, lá, Várzea Grande, Cuiabá, não sei. Quem falou que o pessoal daqui tem estrutura para fazer VLT? Experiência. Uma empresa criada aqui, onde não se tem nem trem, a pessoa os indivíduos responsáveis pela empresa vão conseguir construir um VLT? Ah, mas eu posso contratar uma pessoa de fora que vem. Olha, me perdoe. Para uma construção de uma estrutura daquela, não é assim, não. Já estava na cara que não... A mesma coisa era na Pantanal. Quando iniciou-se o primeiro projeto, todo o projeto estava errado. Quantos milhões... eles triplicaram o valor do estádio no primeiro orçamento. Por quê? Ah, não, houve um erro de cálculo de estrutura, de base de fixação dos pilares da arena. Ah, pelo amor de Deus, quem que foi lá fazer essa avaliação? Então, tem algumas situações assim que você começa a analisar a fundo, você vai ficando revoltado. Então, é melhor nem mexer. Melhor nem procurar. Mas, enfim, agradeço a participação de todos. Quero parabenizar as boas notas na avaliação. Gostaria que vocês continuassem realizando as atividades do portal, não só da matéria de atletismo, mas também das outras disciplinas. Parabenizar todos que estão em dia e dar aquele puxão de orelha aos que ainda estão devendo algumas atividades parciais ou transversais. Já vamos pegar firme nesse segundo bimestre, que ele já é um pouco mais rápido. Queira ou não, mês que vem já se encerra. Mês que vem não, né? Em junho se encerra. E nós vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Até a próxima. Até semana que vem. Até semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Bom dia. É agora que ele tá falando. Tava dormindo igual o Vitor? Vitor conseguiu assistir só aquela aula lá, porque acho que ele